Gente, se inscrevam aqui nesse canal, KKGG Oficial. Gente, desculpa não ter gravado o versículo do de ontem, né? Desculpa mesmo. Essa semana um pouco puxada, mas essa de agora vai ter versículo a semana toda. E hoje o nosso versículo será em Atos 4:31, que vai dizer assim, olha: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Então ali, né, Jesus já tinha vivido, já tinha morrido, já tinha ali ressuscitado, né? E ali, né, os amigos de Jesus, que era Pedro, né, e João, estava ali, né, em um lugar onde tinha muitas e muitas pessoas, e mais de 5.000 pessoas, se converteram. Mais de 5.000 pessoas ali se converteram, né? E aí, né, mais de 5.000 pessoas se converteram, né? Só que aí, né, ali o povo, né, muitas pessoas não gostaram que as pessoas ali se converteram, porque João e Pedro estavam num lugar ali que eles estavam anunciando a palavra de Deus. Aí eles foram ganhar essas almas para o Senhor. Só que teve mais de 5 almas, E teve pessoas ali que não gostaram que eles que essas 5.000 pessoas ou mais se converteram, né? Ali o povo não gostou. E o que eles fizeram? Pegaram, levaram João e Pedro e prenderam eles, né? Só que eles não sabiam que João e Pedro, eles sempre ficavam em sintonia com Deus o Senhor. Eles não sabiam que João e Pedro sempre ficavam numa sintonia com o Senhor, sempre estavam orando, sempre estavam clamando. Eles não sabiam, né, o Deus vivo que eles adoravam, né? Eles foram, né, e oraram ali naquele lugar, oraram, né? O lugar tremeu, todo mundo ali ficou cheio do Espírito Santo de Deus, todo mundo entrou em mistério, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo de Deus. E com ousadia, todos que estavam ali naquele lugar, eles começaram a anunciar a palavra do Senhor. Então, uma coisa que nós temos que aprender, que nós não temos que ficar com medo de nada, nós não temos que ficar com medo de ninguém, nós temos que sempre estar em sintonia com o Senhor, em ousadia, nós temos que estar recebendo ousadia do Senhor, sempre está em sintonia, está clamando ao Senhor para estar ganhando almas, não importa se as pessoas não gostam da palavra de Deus, se as pessoas não gostam que você fala, que você clama, não importa se as pessoas te julgam, se as pessoas te prendam, se as pessoas te criticam, o que importa é que eu e você, como se diz aqui em Atos 4:31, nós temos que estar sempre em sintonia com o Senhor, pregando a palavra dele, sempre ali nos lugares que a gente está, a gente ora para aquele lugar tremer, para a gente entrar em mistério, para as pessoas que estão ali com nós entrar em mistério, e todos, através da nossa oração, muitas pessoas podem receber ousadia, muitas pessoas podem entrar, né, ali naquele clamor junto a você, naquela oração junto a você. Então não vamos permitir, essa palavra está nos dizendo que nós não temos que permitir que nada nos pare. João e Pedro, eles levaram para a prisão, mas eles não pararam de estar anunciando a palavra do Senhor, né? A fé deles, por mais que um dia a fé de Pedro foi pequena, um dia Pedro, ele foi ali um homem que não confiava no Senhor, por mais que um dia Pedro já negou a Jesus, mas ele aprendeu, ele amadureceu, ele foi temente naquela época ali. Ele estava com João naquela prisão ali
E não importa isso não importou. O que importou era que eles, né, Pedro, João, eles sempre estavam em sintonia com o Senhor. E o Senhor Jesus sabia que estava certo em adorar, que estava certo em clamar, que ele estava certo em orar. E aquele lugar ali tremeu. E mais de 5.000 almas se convertam. Então não tenha vergonha de proclamar. Não tenha vergonha de pregar a palavra do Senhor. Para que tribos, povos e raças saibam que o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. Então não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de adorar, não tenha vergonha de glorificar o santo nome do Senhor. Não tenha vergonha. Porque tribos, povos e raças precisam saber quem é o Senhor. Por mais que o povo xingue, por mais que o povo fale, não pode fazer isso não, que a palavra de Deus não é bem-vinda aqui, deixa esse povo, eles vão ser castigados. Mas ore, fique em ousadia, entre em mistério, para que as pessoas também ao seu redor entrem também, fiquem ali com ousadia, né? E é isso, amém? É isso, nós temos que pregar a palavra do Senhor mesmo e sempre continuar em sintonia, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve o nosso clamor. Se nós pedir ao Senhor com fé, Ele vai ouvir, Ele vai nos dar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai ouvir, Ele vai nos dar. Então, se você pedir Ele ousadia, se você pedir, Pai, eu quero que o Senhor me dê ousadia, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero que esse lugar aqui trema, eu quero que esse lugar aqui treme todas as almas que tem aqui. Assim como lá, na época de Pedro e João, que estava naquele lugar, e que aquele lugar tremeu através das orações dele. Eu quero que esse lugar trema, eu quero que esse canal trema, e que todas essas almas aqui estejam convertidas, que eu ganhe essas almas para o Senhor. Eu quero que isso aqui trema, eu quero que eu receba ousadia, eu quero que esse povo que está aqui receba a ousadia do Senhor, entre em mistério e comece a orar, e comece a glorificar, e comece a saber que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Senhores, que o Senhor é um Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Então que nós venhamos profetizar, e eu profetizo na sua vida, que você entre em ousadia, que você entre em ousadia, entre em mistério, ore, clame, assim como na época de João e Pedro, e assim como no dia de Pentecoste. Eu quero que o Senhor, eu quero hoje aqui nesse canal, eu quero hoje na minha vida, eu quero hoje na vida de cada um de vocês. Então, tenha ousadia, peça ao Senhor ousadia, peça ao Senhor, Pai, eu quero a Tua presença na minha vida, porque a Tua presença é que me satisfaz. Assim como na época de Pedro, na época de João, assim como no dia de Pentecoste, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui, eu desejo hoje aqui, Pai, que essas almas se convertam. Eu desejo hoje aqui que essas almas glorifiquem o Senhor e exaltem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E que esse lugar trema. Que esse lugar trema e que o teu povo receba ousadia. E que o teu povo receba ousadia. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que ouve todo o clamor. O Senhor é o Deus que ouve. O Senhor é o Deus que ouve todo o nosso clamor. Todas as nossas orações. O Senhor é o Deus que ouve. Amém? Eu profetizo isso aqui agora. E você também profetize com toda a sua fé. Eu ministro isso aqui agora. E que você venha ministrar com toda a sua fé. Com toda a sua fé. Amém? Glorificado, exaltado é teu santo nome, Deus poderoso, Deus de mistério. Senhor, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, te louvando, te glorificando. Obrigada, Senhor, pelo pão espiritual. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço, Pai.
E eu peço, Senhor, perdão por todas as nossas falhas, pecados, gestos, atitudes, palavras, omissões, que não foi do teu agrado. Eu peço o Senhor perdão. E eu peço ao Senhor agora que esquadrinhe o meu coração, me lava, me limpa, me molda, me transforma. Eu peço ao Senhor pela vida desse povo aí também. Vai guardando a cada um, vai protegendo a cada um, como a menina dos olhos do Senhor, Pai. Guarda, livra, proteja. E eu te peço, Senhor, agora, Pai, que assim como foi naqueles dias de Pentecoste, assim como foi na época de Pedro e João, Senhor, eu quero que seja hoje aqui, na vida desse povo, na minha vida, Pai, que nós venhamos receber ousadia, Pai, ousadia do Senhor, para estar proclamando e para que tribos, raças e povos e nações saibam quem é o Senhor. Envia do teu trono um exército de anjo, envia do teu trono um batalhão de anjo e guerreia, batalha e peleja pela vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor venha te guardar, que o Senhor venha te proteger e que essa palavra venha fazer parte da minha vida, venha fazer parte da sua vida. Deus te abençoe, amém?